Radamés Manu, sou aqui em Curitiba. A pergunta do vídeo é a seguinte: vale a pena lutar pela casa própria, por adquirir aquele seu imóvel próprio que é só seu e é conquistado a duras penas pela maioria das pessoas? Bem, quando eu digo uma coisa dessas, aquelas pessoas de cabelos grisalhos que estão assistindo o vídeo vão ficar ali com uma cara de estranheza. Como assim? Que pergunta mais sem pé nem cabeça. Ter a casa própria é uma necessidade, é uma prioridade máxima da pessoa, é uma verdade evidente, é um axioma da vida de qualquer um. Bom, atenção, já não é mais desse jeito. Tem muita gente hoje que pensa diferente, tem uma turma aí que acha que não vai ter nada e vai ser feliz, que vão ser nômades digitais, vão morar um pouquinho ali, vão conhecer o mundo. Tem aquele pessoal ali liberal econômico que acha que imóvel deve ser tratado como investimento e dizem, olha, se eu tiver o dinheiro para comprar o imóvel, em vez disso eu vou investir em investimentos mais lucrativos e daí com o rendimento eu consigo pagar o aluguel e ainda vai sobrar dinheiro para mim, vou levar vantagem. Então, essa pergunta hoje faz sentido aí, porque realmente várias visões estão em colisão por aí. Então aqui eu vou colocar esse problema, esta pergunta, em função aí de quatro tipos de pensamento, quatro visões. Primeiramente a visão do progressista, depois a visão do liberal econômico, dos libertários, a visão dos conservadores sobre a questão e a visão ali sobrevivencialista sobre essa questão. Mas antes de passarmos dessas quatro visões, vamos começar com algumas questões aí que tem que ser levadas em conta quando o assunto é adquirir imóvel próprio para morar. Bom, a primeira coisa que você tem que considerar é que você tem que separar completamente essa visão de imóvel para morar é uma coisa e investimento é outra. Então, na minha opinião, imóvel para investimento a gente considera a partir do segundo, do terceiro imóvel. O primeiro imóvel, aquele que você vai morar, aí você tem que ver com uma outra abordagem. Além dele ter ali um certo valor como investimento, é aquele lugar, é a sua fortaleza, é aquele lugar que onde você chega no final do dia, joga a lataria no chão e você fica tranquilo que ninguém vai bater a sua porta pedindo que você desocupe o imóvel. Então, não misture os canais. Uma coisa é o imóvel para morar, outra coisa é o imóvel como investimento. Inclusive, poucos imóveis têm valor de investimento, a maioria dos casos eles não dão retorno, né? Somente aqueles imóveis ali que tem algumas características especiais que têm valor como investimento. Outra questão que você tem que observar é o seguinte, que hoje ainda estamos numa época em que as pessoas tendem a se concentrar em certos locais superpovoados, as grandes cidades, elas vêm de outros lugares e começam a se amontoar ali naquele espaço urbano restrito da grande cidade, da metrópole, porque ali estão as oportunidades de emprego, ali que estão as funções de maior prestígio, os melhores salários, e daí o que acontece? Muita gente está se acotovelando num espaço reduzido. Isso gera um distúrbio de oferta e demanda, os imóveis ali ficam muito caros. Então, se você pensa em morar na grande cidade, você tem que levar em consideração que ali os imóveis são supervalorizados e que lá numa outra cidade mais tranquila, de repente você encontraria um imóvel com as mesmas características a um preço bem mais baixo. Bom, em muitos casos, a pessoa que vai lá para a metrópole para ganhar mais, acaba tendo o efeito anulado pelo maior custo de vida, né? Você vai ganhar mais, mas vai gastar mais e no final das contas vai levar uma vida com um padrão similar a alguém que está lá numa outra cidade ganhando menos e gastando menos. Outro fator que nós temos que considerar é o fator da gentrificação. Essa expressão aí significa mais ou menos o seguinte: você tem uma área urbana ali, onde moram pessoas ali com um nível de poder aquisitivo mais baixo e de repente, por alguma razão, pessoas de poder aquisitivo mais alto começam a se interessar pela região, começam a vir morar na região, elevando os custos, os preços
dos imóveis, aumentando o custo de vida. Então esse é um fenômeno que ocorre em alguns lugares. Aqui no meu bairro, por exemplo, Santa Felicidade, em Curitiba, isso já aconteceu algumas décadas passadas, né? Lá no final da década de 1970, 1980, Curitiba passou por um processo de superpopulação rápida, crescimento muito explosivo, né? Muitos bairros de Curitiba ficaram bastante ocupados por aquele êxodo rural paranaense que ocorreu no passado. E Santa Felicidade estava mais ou menos imune a esse processo, porque ali era uma colônia italiana, onde os moradores ainda davam valor ali ao seu imóvel, às suas tradições. Mas daí, pessoas de poder aquisitivo mais alto, morando em Curitiba, começaram a ficar interessadas na região, porque ali encontravam terrenos maiores, área verde, vida mais tranquila, terrenos grandes para fazer condomínio fechado. Então, Santa Felicidade naquela época passou por uma gentrificação, ou seja, né, os preços dos imóveis subiram bastante, dos terrenos, né? Muito italiano lá se deu bem, né, porque tinha mais de um terreno, né, conseguiu vender por preços bons. Então, gentrificação é um processo que ocorre em algumas cidades, em alguns casos isolados, é raro de acontecer. Por exemplo, lá em Lisboa houve esse processo recentemente porque a comunidade internacional descobriu Lisboa como cidade turística encantadora, todo mundo quer ir para Lisboa hoje em dia visitar lá, então houve uma supervalorização dos imóveis, né? Tem aquele lado negativo que prejudica ali o morador local antigo, que vai enfrentar um custo de vida mais alto, então, enfim, é um fenômeno que tem que ser considerado. Outra questão, aí o fenômeno aí do cansaço das metrópoles. Já falamos, né, que as pessoas hoje elas buscam a metrópole lá, todo mundo quer ir se amontoar lá naquele espaço reduzido da grande cidade, mas já se observa um cansaço aí das metrópoles. Nós vimos isso aí no nosso censo brasileiro aí 2022, que mostrou que várias grandes cidades brasileiras estão perdendo população em vez de ganhar. Caso mais chamativo ali é o caso da cidade de Salvador, que perdeu 10% da sua população desde o último censo. Então, o que está acontecendo, né? Vários fatores. Pode ser que a economia não está favorável, então as pessoas não aguentam aquele custo de vida alto, vão morar em regiões metropolitanas próximas. Isso cedo ou tarde vai ter um impacto no preço dos imóveis, dos aluguéis, vai baixar o preço porque vai reduzir a demanda, enfim. Esse fenômeno do cansaço das metrópoles também tem a ver com o fato que as pessoas querem melhor qualidade de vida, estão cansadas da vida agitada das grandes cidades, às vezes preferem morar em cidades médias, cidades pequenas, onde tem mais qualidade de vida. Outro fenômeno que tem que ser observado é a questão do despovoamento do interior. Cidades pequenas aí ao redor do mundo inteiro estão sofrendo praticamente o despovoamento. Isso é muito visível lá na Europa. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeos falando sobre aldeias que viraram cidades fantasma lá em Portugal, na Espanha, na Itália, né? Despovoamento do interior, que é aquele fenômeno lá de sai do interior, vai para a grande metrópole em busca de melhores condições de vida. Às vezes isso acontece com um país inteiro, caso da Bulgária, que teve seu pico populacional lá na década de 1990, onde tinha 9 milhões de habitantes. Hoje está com 6 milhões de habitantes. É um país que está desaparecendo, não porque as pessoas estão se reproduzindo menos, né? Isso tem uma influência também lá na Bulgária, mas é pelo fato de que os búlgaros estão saindo aí para trabalhar em outros lugares da Europa, estão deixando a Bulgária vazia. Outra questão aí para quem pensa na questão do imóvel próprio é a questão da redução populacional, do declínio populacional que está chegando aí, já chegou para vários países da Europa. Lá na Itália tem pequenas cidades que estão vendendo residência por €1 para quem quiser ir lá investir na cidade, porque está faltando gente. Então, a redução populacional é um fator que no longo prazo tem que ser considerado. Vai chegar aqui no Brasil, digo que no próximo censo já vamos acusar este declínio, e isso vai causar um problema sério na indústria
a imobiliária vai baixar os preços dos imóveis, dos aluguéis, a indústria da construção civil vai sofrer um impacto muito forte porque vai faltar gente querendo construir ou reformar. Tem também a questão da cultura moderna aí, que atinge principalmente os progressistas, que está sintetizada naquele lema do Fórum Econômico Mundial: você não vai ter nada e você vai ser feliz, né? E que seduz muita gente, principalmente os jovens, naquele sentido que hoje eles estão acostumados com essa chamada economia compartilhada, onde você não tem mais a posse dos bens, você tem o acesso aos bens. Então o jovem hoje, quando ele quer escutar uma música, ele abre uma conta lá, faz uma assinatura do Spotify. Se ele quer pegar um carro, ir para algum lugar, em vez de comprar um carro, ele vai de Uber, né? Para ele tá bom assim. Então essa juventude aí, eles estão com essa visão de que não vão ter nada, vai ser feliz, e isso vai ter um impacto aí na questão dos imóveis também. Bom, agora vamos falar os quatro pontos de vista que eu já tinha prometido aqui no início do vídeo. Como é que o progressista vê essa questão do imóvel? Olha, o progressista tem uma visão muito otimista da realidade, sempre chama essa turma aqui no canal de ursinhos carinhosos, eles imaginam o melhor dos mundos possíveis, então eles vão realmente viver como nômades digitais, eles vão conhecer o mundo, trabalhar um pouquinho na Espanha, depois um pouquinho na Itália, enfim, eles têm uma visão bem otimista da realidade, não precisam comprar imóvel, para quê, né? Alguns vão ficar até morando na casa dos pais para sempre. Mas tem aquela questão, né? Essa visão otimista não supõe os percalços da vida, né? Como o desemprego prolongado, a crise econômica, a doença e outras coisas que podem ocorrer e que podem te deixar sem renda. E quando você estiver sem renda nessa sociedade aí, você não vai ter nada, você está em maus lençóis. Corre o risco, inclusive, de você perder acesso às coisas aí por mau comportamento, por ter falado coisas erradas em redes sociais contra o governo, coisas do tipo. A questão do liberal econômico, como é que o liberal econômico vê a questão do imóvel próprio? Ele vê, como quase tudo, ele observa as coisas sempre sob o ângulo econômico. Para ele é tudo ativo, passivo, despesa, ganho, possibilidade de renda. Então o liberal econômico, o libertário também, ele vai dizer: bom, se eu tiver o dinheiro suficiente para comprar um imóvel, não vou comprar. Vou investir em ativos que rendem bastante e daí, com o rendimento, dá para mim pagar o aluguel e ainda sobra dinheiro. Porque imóvel não é investimento, imóvel exige manutenção, desvaloriza com o tempo, imóvel é furada. O negócio é morada, é aluguel, ou viver de alguma forma aí que não precisa empatar dinheiro num ativo ali que está mais para passivo do que para ativo. Então, da mesma forma, o liberal econômico, ele também tem aquela visão super otimista das coisas, e ele não considera que em algum momento da vida, nesta maratona que é a jornada da vida, ele pode fazer alguns investimentos errados, pode entrar em algumas frias, entrar em maus lençóis e perder ali boa parte dos seus ativos. E vamos dizer, né, o imóvel, ele continua sendo um dos ativos mais seguros. Em última instância, se ele perder valor, você ainda pode ir lá morar no imóvel, né? Tem a questão do conservador. O conservador, ele vê o imóvel de uma outra forma, não apenas como um investimento, mas como algo que está ligado ali à sua história de vida, às suas tradições. Em muitos casos, o conservador recebeu aquele imóvel, aquele terreno já de um ancestral, está passando de pai para filho. Então, ele vê ali como uma questão de identidade, como uma questão de valor sentimental, coloca isso acima, inclusive, da questão do investimento. Então, o conservador também depende, para você adotar essa postura conservadora, depende, é claro, de você estar nas condições favoráveis. Lá na Europa, por exemplo, você vai numa cidade europeia, você vê aqueles bairros inteiros só de imóveis históricos, tudo tombado, ali os imóveis passam de pai para filho, é claro, né? Ali você está numa realidade de vida para conservador, então passa
de uma geração para outra. Você conserva aquilo por valor sentimental, por valor histórico. Tem o aspecto sobrevivencialista, né? Que eu também sou ali afim desse aspecto, observo muito essa questão. Eu sou uma mistura de conservador com sobrevivencialista. Então o sobrevivencialista tem aquela preocupação de não correr riscos em casos de situação dramática, situação catastrófica. E não estamos falando do fim do mundo, do apocalipse, da guerra nuclear, não, falando de coisas mais objetivas que podem acontecer aí na sua história de vida ao longo de uma vida aí de muitas décadas, que é aquela coisa lá de uma crise econômica muito severa, de uma convulsão social, de uma situação de depressão econômica, e quando o cidadão tem um imóvel próprio, né, ele tem a propriedade, né, para o sobrevivencialista, a propriedade privada é um direito natural, um direito praticamente sagrado, e aí ele tem ali onde a sua propriedade privada é o seu castelo, a sua fortaleza. Vamos lembrar aqui também, antes de encerrar o vídeo, de algumas coisas que têm que ser levadas em conta na questão do imóvel próprio, e que está muito evidente nos dias de hoje, é a questão de imóvel associado a casamento, a união estável, né? Então, no passado, o regime de bens preferencial, que você ia no cartório casar e já saía lá no papel como oficial, era a comunhão universal de bens. Até porque naquela época não tinha divórcio, então o casal se formava, os bens eram do casal, o imóvel pertencia ao casal, era comunhão universal, mas naquela época também era muito raro a separação, né? Não tinha divórcio, né? Depois veio a lei do divórcio, aqui no Brasil, que não é tão antiga assim, e daí hoje o regime padrão, quando você vai no cartório para casar, é a comunhão parcial de bens, né? Você entra no casamento, o que era teu lá antes do casamento continua sendo teu, né? O que você constrói na constância do casamento aí é do casal. E agora nós estamos entrando numa terceira fase, na fase da sociedade superlíquida, praticamente uma sociedade gasosa, em que a maior certeza que você tem ao casar é que ali na frente você vai se divorciar. Então, para esses casos, talvez seja melhor realmente adotar o regime mais restritivo, que é a separação total de bens. Então, cada um vai manter os seus bens aí, independente do casamento ou do divórcio. Tem aquela possibilidade também, nesse caso, de ao adquirir um imóvel, você fixar uma cota de propriedade para cada cônjuge. Isso aqui vai ficar com 30%, isso aqui vai ficar com 70%, proporcional ao investimento de cada um feito no imóvel. Bom, outra coisa que sempre vem à tona quando falamos aí na questão do imóvel próprio, é que os mais jovens, geração Z, geração Y, reclamam muito que hoje está difícil adquirir imóvel, não é como antigamente. Concordo, não é como antigamente. Nunca foi fácil. Eu, quando formei família décadas atrás, meu primeiro imóvel, minha primeira moradia foi de aluguel, depois adquirir um financiamento a perder de vista ali na Caixa Econômica, até chegar aí na fase do imóvel quitado. Nunca foi fácil, mas no passado era mais fácil, sim, realmente, na época lá dos boomers, no pós-guerra mundial, foi um tempo de oportunidades, era tudo mato, era tudo para ser explorado. Lembra aqui, até tem aqui perto de casa um terreno que hoje está aí avaliado com 7 dígitos, aí acima de 1 milhão, e meu pai dizia, olha, esse terreno aqui na época foi comprado em troca de um Fusca. Então realmente no passado era mais fácil. Hoje nós vivemos numa sociedade que está com um mercado barato e manso. Isso aí não é uma mera coincidência, é um planejamento rigoroso da nossa sociedade progressista, dessa abençoada sociedade do bem-estar social, que realmente
trabalharam direitinho e conseguiram gerar um mercado barato e manso. Hoje está bem mais difícil você se dar bem na vida, você fazer um imóvel. Aos mais idosos, aos de grisalhos ou de cabelos brancos, deixo aí um último recado. Se você está morando aí num imóvel grande, confortável, mas que já não condiz com as suas necessidades, porque a sua família já não é mais tão grande assim, os filhos se criaram e foram embora, então talvez seja o caso de você se mudar para um apartamento, para uma casa um pouco menor, né? E fazer aí algum acerto familiar para que seus filhos também, né, possam viver bem. Abra o caminho para os mais jovens. Obrigado, fui.